Pai, se chama, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza. É um prazer estar aqui novamente para trazer mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 36, um texto muito interessante, e vai falar poderosamente com você, não tenho dúvida, porque eu acordei nesta manhã com esta palavra fervendo no meu coração. Eu não posso deixar de gravar esta mensagem. Você pode observar os noticiários ultimamente, estão focados a região da Europa, mas precisamente ali a Londres, né? Onde a Rainha Elizabeth está naquele cortejo. E um cortejo que, segundo a previsão, durará em torno de 18 dias. A gente observa que as pessoas já estão até desmaiando, os soldados, né? É muito triste a gente ver isso aí. A impressão que dá na mente humana é que um semelhante é superior ao outro. Aquilo que Salomão falou, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Quantos milhões de libras sendo jogados fora ali, enquanto muitas pessoas estão morrendo sem fome. A minha preocupação e a sua preocupação deve ser com a nossa vida espiritual, enquanto estamos vivos. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, você tem que entender que nós temos uma hora marcada com o Criador. E por isso temos que estar com a nossa vida preparada, uma comunhão com Deus, uma vida consagrada, leitura da Bíblia, oração, e uma vida acima de tudo de santo temor a Deus. Não basta simplesmente pertencer a uma religião, tem que pertencer a Cristo. Tem muitas pessoas que dizem que todas as religiões são boas, toda religião leva a Deus. O próprio Senhor Jesus disse para aquele moço rico: por que me chamas bom? Bom só existe um que é Deus. Então é Deus, é o único ser bom neste mundo. A bondade de Deus, ela está dentro de nós, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Então ela é estendida, a minha é estendida a você. E a gente observa, voltando aquele cortejo ali, é muito triste porque eu pergunto a você, será que durante esses 90 e poucos anos em que viveu essa monarca, ela teve o cuidado com a sua vida espiritual, ela se voltou para Deus, ela entregou a vida dela a Cristo? É muito importante pensarmos nisso aqui, sobre a eternidade. O texto que eu vou ler aqui diz assim, repetindo, Lucas 24:36, e falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: Por que estás perturbado? Por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai e me vede, pois o espírito não tem carne e nem osso, como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe: Tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, e agora se manifestou aos seus discípulos pela primeira vez. E quando Jesus se manifesta ali, eles estavam no cenáculo mobilado, um cenáculo totalmente fechado. Tem uma tradução que diz que as portas estavam cerradas, né? Eles estavam com medo dos judeus. E aí eles estavam ali reunidos e de repente Jesus se apresenta no meio deles e diz: Paz seja convosco. Jesus está ali com seu corpo glorificado. Aquele mesmo corpo que um dia caminhou sobre a região da Palestina, aquele mesmo corpo que um dia caminhou sobre as águas, mas agora está glorificado. É esse mesmo corpo que eu e você, se entregarmos a nossa vida a Jesus, se vivemos uma vida de um santo temor a Deus, esse mesmo corpo glorificado nós vamos receber, assim que ressuscitamos na ressurreição do arrebatamento da igreja. E é muito importante isso aqui, porque assim como Jesus está no céu hoje, ao lado do Pai, à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, o mesmo corpo que Jesus está lá, esse mesmo corpo que nós estamos hoje, simplesmente ele vai passar por uma transformação. Paulo disse que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ecoar a última trombeta. Então nós vamos estar ali com esse corpo glorificado. É interessante, a gente vê as pessoas na atualidade, investe aí valores muito altos
em uma estética, né? Coloca botox aqui e ali e vai mudando tudo, fazendo plástica, mas não cuida da vida espiritual. E quantas pessoas que você conhece aí que entregaram a sua vida a Cristo, pessoas simplesinhas, com o corpo muitas vezes sofrendo algumas intempéries dessa vida, algumas deficiências, alguma deformidade, ao entrar nos portais eternos, vão entrar com o corpo glorificado. Que privilégio grande é esse para mim e para você. Então, muitas vezes, quantas pessoas veem no fundo por da depressão, porque olha para a sua estética e não é aquela que ele gostaria de ter, mas olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, o brilho da glória de Jesus vai brilhar na sua vida e você vai mudar este seu pensamento, muitas vezes, que leva as pessoas a uma desilusão, a um fracasso. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Você observa aqui que quando Jesus entra, os discípulos ficaram atemorizados, porque achavam que ali estava um espírito. Jesus disse: não, sou eu mesmo. Jesus se aproxima deles, mostrou as suas mãos, o sinal do escravo, mostrou os seus pés. E agora Jesus pergunta: tens alguma coisa para comer? E eles pegaram, eles abriram um pedaço de peixe e trouxeram um favo de mel e deram a Jesus. E Jesus ali se alimentou para que ele visse que realmente era um corpo que Jesus estava ali, aquele corpo glorificado. Esse corpo é que nós vamos receber. Então a gente fica analisando, voltando a esse cortejo, quanto esse investimento e a vida espiritual destas pessoas. As pessoas, quantas pessoas intelectuais acompanhando isso aí, voltado, focado para este momento. Pessoas que dão louvores a essas luxúrias, mas esquece da sua vida espiritual. Nós temos algo dentro de nós. É interessante que quando você morre, dá o último suspiro, se você pode ter uma beleza, uma estética das mais bonitas do planeta, mas ao morrer você recebe um corpo chamado corpo de ignominia. Você vai receber um corpo diferente. Então as pessoas, com toda a beleza que eles têm aqui neste universo, quando eles morrem, se eles morrem sem Deus, Jesus disse que eles vão para o inferno. E a Bíblia diz que lá o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Ou seja, esse formato, essa beleza física que a pessoa tinha aqui, ele perde todinho ao entrar nos portais eternos. Os seres angelical, eles brilhavam e refugiam um fulgor de glória de dentro deles. Lúcifer, por exemplo, antes da sua queda, ele era assim. Mas ele, depois que ele perdeu esse brilho agora, é terrível. Eu nunca fui num terreiro assim, numa casa de batuque, de umbanda, mas eu conheço pessoas que se converteram a Cristo e que, após se converter, eu converso com essas pessoas e eles têm lá um demônio chamado Bará. E esta entidade, quando baixa na pessoa, diz que a pessoa fica com o corpo todo torto, todo deformado. É exatamente o aspecto em que estão os demônios. Já o cristão não. Quando ele aceita Cristo, ainda que muitas vezes esse corpo desfalecido, mas quando ele entra na eternidade, ele entra com o corpo glorificado. Eu vou ler um texto aqui do Evangelho, da carta do nosso irmão João, no capítulo de número 3, 1 João capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 3, só para você ter uma ideia da importância desse fulgor de glória que nós vamos receber. Aquelas pessoas que vivem uma vida voltada para Deus, diz assim, ó: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Semelhante aqui, né? Não é igual. Nós nunca seremos igual a Deus. Essa ideia do diabo lá no jardim do Éden, quando tentou enganar a Eva e disse: não é porque vocês vão ser igual a Deus, é uma coisa de mentira. Nós seremos semelhante, parecido a esse nosso corpo aqui. Ele vai receber essa transformação. Nós seremos glorificados, né? Então, um corpo de glória vai ser um corpo diferente, mas nós seremos semelhante a Cristo, mas nunca seremos igual. Porque o nosso Cristo, ele é Deus. E Deus, ele é o quê? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E nós, seres humanos, nunca seremos isso. Porque são atributos exclusivos da divindade. Atributo apenas que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas nós vamos receber aquele corpo glorioso, como Jesus apareceu ali com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele comeu ali pão, ele pegou aquele favo de mel e se alimentou e disse: olha, vede que um espírito
Ele não tem carne, ele não come, mas Jesus fez isso para nos dar este grande exemplo. Nós vimos aqui, quando se lemos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 20 também, na ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, após a sua ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos ali. E ao se apresentar aos seus discípulos, Jesus disse: Pai, seja convosco. Em seguida, Jesus soprou no meio dele e disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos ficaram alegres, cheios da graça divina na sua vida. E Jesus agora começa a conversar com os discípulos e dá uma missão a ele para que fosse pregar o Evangelho, assim como Cristo havia pregado a eles. Era hora também deles sair para pregar este Evangelho, anunciar a mensagem de salvação. Mas a Bíblia diz que o nosso irmão Tomé, ele não estava presente. E no dia seguinte eles se encontraram com Tomé e os discípulos disseram: olha, Tomé, o mestre ressuscitou. Tomé disse: olha, se eu não ver com os meus olhos e com as minhas mãos não tocar no sinal dos cravos, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, no dia de domingo, estão reunidos novamente ali, naquele cenáculo, com as portas cerradas, e novamente Jesus entra. Quando Jesus entra com esse corpo glorificado, Jesus entra ali, e ao entrar ali, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus se aproximou de Tomé. E agora, quando Jesus se aproxima de Tomé, Jesus disse: olha, Tomé, coloca aqui as tuas mãos e olha para minhas mãos, sinal do meu escravo. Olha que mostrou a sua parte aqui da sua costela, onde uma lança havia trespassado. E aí a pessoa de Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu que realmente Jesus havia ressuscitado. Jesus disse: porque viste e creste, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Né? E Jesus agora diz: seja crente e não incrédulo. Você precisa crer. A gente olhando, voltando lá novamente para a nossa rainha lá, que está nesse cortejo grande. É muito interessante lembrar. Ela está nesse cortejo grande, mas o futuro dela, qual será este futuro desta mulher? Ali apenas está o corpo embalsamado, mas o espírito e a alma não sabemos onde está. Só a eternidade é quem vai revelar. Mas o corpo de Jesus foi um corpo glorificado. E Jesus agora se aproxima da pessoa de Tomé e manda que ele toque. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente creia. Existe lá nesse sepultamento ali, existe todo um ritual, existe muitas coisas exigidas. Mas eu quero dizer para você que o único pré-requisito básico que Deus requer de mim e de você chama-se fé. É o único protocolo para entrar na presença de Deus, é a nossa fé. Porque ele diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Jesus glorificado ali, se voltarmos para o Evangelho de Mateus no capítulo de número 17, 6 dias depois Jesus subiu ao monte da transfiguração e a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, ele foi transfigurado. As suas vestes se tornaram brancas como a luz, o seu rosto ficou como o sol do meio-dia. A glorificação, Jesus glorificado, refugindo em glória. Se você, meu amigo, se você que me acompanha nesse canal ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você é daquelas pessoas que pensa que ao fechar os olhos aqui, ao dar o último suspiro, acabou-se tudo, é engano seu. Uma semente, o que acontece com aquela semente? Você lança ela na terra, primeiro ela morre, para depois vir aquele broto bonito. É isso que vai acontecer com a nossa vida. Esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Ele precisa baixar a sepultura para ressuscitar um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo como o corpo do Senhor Jesus. Nós seremos os mais privilegiados deste planeta, até mesmo mais privilegiados que os próprios seres angelical, os anjos. Porque nós vamos receber um corpo glorificado. Esse nosso corpo, o irmão, vai estar ali caminhando em direção ao trabalho. Eu, por exemplo, trabalho em ônibus ali e eu sempre brinco com meu colega: olha, se uma hora dessa tu olhar para a roleta eu não estiver aqui, é porque eu estou com Cristo. Vai estar apenas a minha roupa ali, o meu sapato, mas esse corpo aqui, ele vai ser glorificado e vai entrar na Canaã celestial. Que Deus em Cristo nos abençoe. E você, meu amigo, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, não cocheie entre dois pensamentos. Aceite para que você também tenha esse privilégio de ter esse corpo glorificado e ser semelhante a Cristo. Porque assim como Ele é, o veremos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.